Resposta aos críticos 1995. Fui primeiro surpreendido com o sucesso deste pequeno livro. Não esperava nem mesmo o editor, que na primeira edição imprimiu 10 mil cópias, depois foi uma corrida contra o tempo. Enquanto escrevo este prefácio à nova edição, o livro continua a aparecer na lista dos best-sellers na área de ensaios, apesar de estar caindo a cada semana. E todos sabem que as obras escritas por professores, exceção feita aos livros-textos e aos famigerados manuais, conseguem vender apenas alguns poucos milhares de exemplares. Não há dúvida de que o livro foi favorecido pelo fato de ter sido lançado com um título sugestivo durante uma campanha eleitoral em que duas forças estavam se contrapondo de modo muito mais nítido que nas eleições precedentes. Um ou outro livreiro interpelado sobre as razões pelas quais o livro era tão procurado fez-nos saber que alguns compradores nele buscavam, se não uma resposta, ao menos uma orientação, uma sugestão, um esclarecimento sobre a opção eleitoral que deveriam fazer. Ficaram provavelmente desiludidos, mas a desilusão acabou por não se mostrar contagiosa. Tanta verdade que as vendas prosseguiram mais ou menos no mesmo ritmo alguns meses após o fechamento das urnas, quando todos já tinham feito as respectivas opções de voto. Por que será que tantos continuaram e continuam ainda a adquirir esse pequeno livro? Será possível que todos tenham deixado se enganar pelo fato de ter o livro surgido como um elegante e atraente apresentação editorial, se prático, curto e fácil de manusear, além de custar pouco? Também preciso saber o que há dentro dele. Algum ser, alguém certamente deve ter pensado. Como autor, quero sugerir, embora timidamente, que a principal razão do sucesso foi o tema. Timidamente digo, mas também com discreta satisfação, pois não poderia encontrar melhor argumento contra todos aqueles que dizem já há tempo que não se cansam de repetir com inquebrantável firmeza que a de direita e esquerda não interessaria mais a ninguém. Ao sucesso do público correspondeu, devo reconhecer, francamente, um mais contrastante sucesso de crítica. As resenhas foram bastante numerosas, mas nem sempre benevolentes, para não mencionar algumas que procuraram demolir o livro. Um amplo e renovado debate para rediscutir a dia as teses por mim defendidas não chegou a acontecer, seja em decorrência da pressa imposta pela voracidade da imprensa diária a todos os que comentam os livros recém-publicados, seja porque os críticos, por sua debilidade intrínseca, por defeito de documentação, pela insuficiência da argumentação. Nem sempre foram muito convincentes. Também recebi diversas cartas de amigos e de leitores do jornal em que atualmente escrevo, quase sempre com observações pertinentes e sugestões bastante úteis, deixando de lado as apreciações genéricas e ataques pessoais, aos quais não precisamos nos referir, bem como os evidentes, embora involuntários mal-entendidos. Meus críticos podem ser distribuídos em três grupos, o que continua a sustentar que direita e esquerda são hoje nomes sem sujeito e que não vale a pena persistir na tentativa de mantê-los vivos, atribuindo-lhes um significado que não podem mais ter onde em decorrência do meu livro poder ser visto como uma obra de arqueologia política. Os que consideram a Díade ainda válida, mas não aceitam o critério sobre o qual eu apoiei e sugerem outros. Os que aceitam a Díade aceitam também o critério, mas que o consideraram insuficiente. Entre os primeiros, a maioria não nega a distinção que a distinção teve sentido em outros tempos, mas considera que hoje, em uma sociedade cada vez mais complicada, na qual as múltiplas razões de contraste não mais permitem que os opostos alinhamentos sejam colocados todos de um lado ou todos de um do outro, a
posição unívoca entre uma direita e uma esquerda acaba por ser simplificadora. Há também quem considera que foi um evento histórico catastrófico como a queda do Muro de Berlim que tornou ultrapassada a divisão. Para outros, a obstinação estéril em manter viva a grande divisão depende ainda de um erro metodológico, qual seja o de desejar aprisionar em duas abstrações conceituais a rica e cambiante concretude da história. A melhor refutação a esses opositores está no fato de que as Díade permaneceu no centro do debate político, mesmo após a queda do muro. E hoje, mais do que quando comecei a me ocupar do assunto, o objetivo de alcançar, antes de tudo, para mim mesmo, uma explicação. Sinal de que a famosa queda, que fez explodir rapidamente todas as contradições do comunismo mundial e simultaneamente seja me permitindo insistir sobre uma observação que não agrada os vencedores do momento, nem nada tem a ver com esta discussão. Não houve apenas a esquerda comunista, mas houve também e ainda há uma esquerda no interior do horizonte capitalista. A distinção tem uma longa história que vai bem além da contraposição entre capitalismo e comunismo. E ainda existe, e não só nas placas de sinalização de trânsito, como alguém espirituosamente falou. Está aí desenfreada de maneira que até mesmo grotesca nos jornais, no rádio e na televisão, nos debates públicos, nas revistas especializadas de economia, de política, de sociologia. Quem se pusesse a ler os jornais para ver quantas vezes a palavra direita e esquerda são empregadas, ainda que consultando apenas os títulos principais, faria seguramente uma coleta bastante abundante, até mesmo porque as duas palavras da linguagem, não só comum, mas popular, são hoje usadas não apenas no discurso político, mas muitas vezes de maneira até mesmo caricatural, nos mais diversos campos do agir humano. E rompeu a propósito da edição de um conhecido livro sobre a questão judaica uma adulta disputa para estabelecer se a editora responsável seria de direita. Li também que alguém trouxe à luz um novo problema, embora de modo ainda interrogativo. Pasolini, de direita, D'Annunzio, de esquerda. Baixando um pouco o nível, a pergunta foi feita a outros personagens. Fiorello, à direita, Jovanotti, à esquerda. Depois é formulada do seguinte modo: a TV de direita e a praça de esquerda. Tendo eu incautamente afirmado numa entrevista que a televisão é naturaliter de direita, foi-me respondido que o instrumento como tal não é nem de esquerda nem de direita, pois de esquerda ou direita são os conteúdos deste modo. Claro que tais palavras ainda têm algum sentido. Descendo mais um outro degrau, não sei se já acontecerá antes, mas com certeza aconteceu em 1994. Até mesmo nas fés acabaram por ser divididas em fés de direita e de esquerda. É evidente que há também um aspecto lúdico em semelhantes interrogações. Mas pode-se mesmo acreditar que palavras possam ser deslocadas de um contexto a outro sem que elas seja atribuído um sentido? Ou se desejarmos uma auréola de sentidos ainda que é apenas imprevistos, mas suficientes para tornar compreensíveis aquelas perguntas? Mesmo que deixemos de lado semelhantes abusos linguísticos, expressão típica do invasivo jornalismo de costumes ou de maus costumes, hoje predominante nossas duas incômodas palavras continuam a ser empregadas seriamente a propósito de políticos, de partidos, de movimentos, de alinhamentos, de jornais, de programas políticos e disposições legislativas. É ou não verdade que a primeira pergunta que fazemos quando trocamos opiniões a respeito de um político é se ele é de direita ou se é de esquerda? Pergunta sem sentido? Admitamos mesmo que as respostas possíveis estejam inclusive a de que o personagem não é nem de esquerda nem de direita. Mas como é
não perceber que a resposta nem sim nem não só é possível se esquerda e direita têm um sentido conhecido, mesmo que apenas vagamente, tanto pelo indivíduo que pergunta como pelo que responde. Como fazemos para dizer que tal objeto não é nem branco nem preto, sem se não temos a mínima ideia a respeito da diferença entre as duas cores? Como fazemos para dizer que tal medida governamental não é nem de esquerda nem de direita, se não temos a mínima ideia a respeito do significado dessas duas palavras? Ou se consideramos que tinham um significado tempos atrás e hoje não tem mais? Como fazemos para dizer que duas palavras perderam sentido porque um partido era de direita, agora pratica uma política de esquerda? Não se continuamos a crer que duas palavras ainda significam alguma coisa. Para negar a diferença entre dois métodos de jogar futebol, quem seria capaz de argumentar com sensatez que a equipe X até hoje usa o método usava o método A, agora usa o método B, usado pela equipe Y? Faço essas perguntas pelo simples fato de que a maior parte dos argumentos adotados pelos detratores da distinção é dessa natureza. Tais argumentos, porém, apenas conseguem mostrar a confusão entre as ideias abstratas e os compromissos que confrontam nas aplicações práticas. E como esquecer que está frequentemente hilária, contestação continuou a ser feita num momento histórico em que na Itália, por um lado se gritava com ar de triunfo, venceram as direitas, e por outro lado se sussurrava em voz baixa, as esquerdas foram derrotadas? Mas como ainda existem partidos de direita e de esquerda, não existem mais? Se não existem, então como explicar que os vencedores está um partido em que hoje chama Aliança Nacional, mas que há pouco tempo chamava Direita Nacional? E que não só não esconde, como ao contrário, se vangloria de ser um partido de direita. E que entre os partidos derrotados, o maior partido se chama precisamente Partido Democrático de Esquerda. A famigerada díade não teria mais nenhum sentido justamente no momento em que a terminologia tradicional permanece designando dois partidos contrapostos?